Oi, meu nome é Raíssa e esse é o Literatura. E meu Deus, gente, que sumiço eterno! E eu peço desculpas caso você goste do meu conteúdo pelo meu sumiço, mas eu tava terrivelmente infeliz. Mas calma que eu vou explicar por partes o que tava acontecendo. Certo, vamos do começo. A ideia do canal, na verdade, surgiu com a ideia de um Insta educacional. Só que era muito difícil utilizar o Insta porque ele tem um limite de caracteres bem reduzidos. Então, assuntos que eram um pouco mais delicados eram um pouco mais complicados de tratar, porque não dava para tratar com a sensibilidade que deveria, ainda mais que na época eu colocava para todos verem, que aí tem a descrição do que tinha imagem, então os meus caracteres se reduziam pela metade, o que impossibilitava de uma grande explicação ou de colocar as referências. E tinham assuntos que eu gostaria muito de conversar. Isso porque eu fiz faculdade de letras, agora eu tô indo pra minha pós. Eu fiz faculdade de letras e muitas coisas que eu tive relação, eu achei que foi uma relação muito tardia. Tem histórias muito boas que eu nunca tive contato, tem detalhes da história que eu nunca nem sabia que existiam. Isso foi me deixando muito apreensiva, muito preocupada sobre o que eu já tinha perdido, o que mais eu estava perdendo. E eu comecei a refletir que tinha gente que não ia ter acesso às informações que eu tive, nem mesmo de forma tardia. Isso porque existem diversas barreiras sociais que a gente enfrenta. Uma delas é a econômica, porque a gente sabe que o capitalismo faz um monopólio da cultura, né? Então, a gente comercializa conhecimento. Entenda, não estou falando que professores não têm que receber, que faculdades não merecem reconhecimento, mas o que eu tô falando é, olha o tipo de sociedade que a gente construiu, entende? Onde conhecimento e cultura precisam ser comercializados para que as pessoas tenham acesso. É igual quando a gente pensa com relação à saúde ou, sei lá, segurança. É muito preocupante a gente saber que a gente está nesse tipo de situação. Então eu pensei em criar alguma forma de conseguir fazer uma intermediação entre não só o que eu sabia, mas outras coisas que eu ia acabar descobrindo com relação às pessoas que não têm conhecimento sobre isso. Até porque às vezes não é que a gente... Vou dar um exemplo. A gente não conhece um escritor em específico, mas às vezes a gente não conhece um movimento inteiro de escritores, porque como a gente vai pesquisar se a gente nem sabe que existe? A gente acaba não tendo sequer referências pra gente conseguir pesquisar. Isso é muito preocupante, é muito triste. É a parte mais grave do apagamento histórico de algum tipo de etnia ou então de algum tipo de grupo em geral. Quando a gente fala sobre apagamento, a gente não pode deixar de esquecer que isso é uma consequência da perpetuação do conhecimento dos grandes, sabe? Gente grande, gente rica, gente assim, que é o de sempre, o homem branco, cis, hétero, rico, cristão. Essa figura, né, faz com que só perpetue o que ele se identifica. E todo o resto acaba ficando à margem da sociedade. E isso faz com que a língua também seja um diferencial muito grande para você ter acesso ou não a alguma coisa. E isso é uma das barreiras que eu ainda enfrento. Eu não sou fluente em inglês, por exemplo, e é uma coisa que me dificulta muito eu conseguir conhecimento sobre as coisas que eu já sei que existem, mas eu não consigo chegar lá. Isso porque existem diversos livros extremamente, assim, importantíssimos pra gente e a gente não tem acesso porque não tem tradução pra língua portuguesa, por exemplo. E alguns deles, por serem históricos, para que você consiga fazer uma leitura, que você consiga realmente usufruir daquilo, vai ser muito difícil, já que é uma língua geralmente um pouco mais arcaica, sabe? Então, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente fala sobre língua, como é um grupo dominante, o pessoal de língua inglesa, isso também acaba acontecendo. Por mais que a grande parte dos títulos seja escrito, né, na língua de colonos, aqueles que não são acabam sendo traduzidos para. Então meio que não adianta muito. Tem também o lance das edições que eu quero trazer aqui no canal, porque existem muitas edições que são legais e eu não tô falando só de 20, 30 anos atrás. Tem edições que são um pouco mais recentes, mas graças ao aumento do papel, graças ao preço para fazer uma editoração legal, algumas editoras acabam abrindo mão desse acabamento, ou então por conta daquela ideia do capitalismo de que a gente tem que estragar as coisas rápido para que elas consigam vender mais. Algumas edições, talvez um pouco mais antigas, onde essa ideia do capitalismo ainda não estava tão latente, são muito bonitas, são muito duráveis. E eu quero mostrar isso pra vocês, mas eu também fiquei um
um pouco preocupada se isso não ia ter o efeito contrário de causar uma ideia consumista nas pessoas que estavam assistindo. Não é essa a ideia, mas é um tipo de arte. Caso você queira consumir, eu não vou te culpar por você querer consumir a arte, entende? É algo muito bonito, então eu vou continuar trazendo as edições e tudo mais. Então, por conta de tudo isso, eu queria trazer muita coisa. E eu não sabia como trazer, como falar, como tratar sobre essas coisas. Então, por isso, eu sentei, eu refleti durante esse grande tempo que eu fiquei fora. O que eu deveria trazer, como eu deveria trazer. E por isso eu tenho algumas ideias. Eu consegui encaixar um pouco melhor com o que eu proponho, né? E vou explicar um pouco melhor pra vocês. Durante esse período que eu estive fora, eu me entendi mais como folclorista. Então, eu comecei a estudar muito sobre o folclore, não só brasileiro, como internacional. Não só, por exemplo, as histórias, mas o porquê as histórias falam desse jeito, onde essas histórias surgiram e tudo mais. Então, conto de fadas, folclore, tudo começou por conta dessa Enciclopédia Universal da Fábula e foi crescendo, até eu realmente entender, porque enquanto a gente não sabe qual é a nossa vocação, a gente nunca realmente se encontra, a gente se sente meio esquisito. Então, quando eu descobri que tinham outras pessoas que pensavam mesmo que eu, que realmente valorizavam, por exemplo, principalmente literatura infantil, não que contos de fadas e folclore sejam infantis, tá? É que atualmente estão no maior contato nessa faixa, mas isso não significa que são, beleza? Então, só pra recapitular, sobre tudo o que eu queria falar. Eu queria falar sobre lenda, sobre folclore, queria contar histórias, poder disseminar essas histórias para que elas não morressem. Então eu queria contar sobre a história do lobisomem, sobre o boto, mas eu não queria só contar essas histórias. Aí eu também quero discutir sobre como surgiram essas histórias. Qual foi o percurso dessas histórias para elas chegarem até onde elas chegaram? Por que elas chegaram? Como que elas chegaram? E além disso, eu queria trazer discussões sobre linguística, que aí entra aquela parte um pouco mais social da coisa. Queria discutir sobre o termo para a etnia. É preto, negro ou pardo? Ou então deveria discutir sobre pronome neutro. Eu não sabia bem como fazer essas coisas, porque parece que ia ser uma bagunça se eu fizesse tudo junto. E aí eu passei por um momento de reflexão, porque o intuito é alcançar o máximo de pessoas. O Instagram não estava rolando por conta do limite de caracteres, então não é nesse lugar onde eu vou conseguir publicar as coisas. E aí eu parei pra pensar, putz, será que o YouTube realmente é esse lugar? É lá que eu vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? E aí eu comecei a refletir sobre quais seriam as plataformas ideais para que eu conseguisse conversar com vocês. E eu matutando, quebrando a cabeça, eu parei pra pensar assim, eu tenho muito pra dizer, sabe? E eu sei que eu vou descobrir muito mais, porque quanto mais você estuda, mais você encontra coisas para estudar. E o meu melhor amigo não aguenta mais ficar ouvindo áudios de 5 minutos ou ligações de 2 horas explicando sobre o porquê na literatura aquilo aconteceu. Então, por conta disso, agora eu tenho 4 canais de comunicação. O Insta, um podcast, um site e o canal do YouTube. O Insta vai se tornar algo mais pessoal meu, então não esperem encontrar grandes coisas lá. Caso você queira seguir, eu vou ter o cuidado de postar algumas edições lá, algumas coisinhas, mas vai ser algo bem mais sabe? Se eu fizer alguma viagem, se eu fizer algum passeio, se eu encontrar alguma edição bonita, então lá vai ser algo bem mais pessoal. Caso você queira me entender como pessoa, vai ser lá no Insta. E o site vai fazer a função que o Insta fazia, só que melhor. Lá eu consigo colocar imagens, consigo colocar links, escrever as referências certinho. Aliás, já tem post lá sobre esse tema de preto, negro ou pardo, sobre detalhes e tudo mais. Nesse primeiro eu tinha feito como roteiro para um vídeo, então eu ainda não tinha separado as referências, mas nos próximos já vai ter. Algumas das postagens que eu tinha feito no Insta, eu já tô postando lá. Então, caso você não tenha lido, pode ir lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês darem uma olhada, tá? E aí vem a melhor parte, o podcast. A intenção de lá vai ser passar na íntegra histórias pra vocês. Por exemplo, eu quero ler toda essa Enciclopédia Universal da Fábula, porque tem histórias de, por exemplo, África, sabe? Eu acho que Vietnã não tem. Mas tem Oceania, Noruega, Finlândia.
quero sentar e realmente ler essas histórias. Eu não vou fazer preconceito com nenhuma delas. Por exemplo, essa daqui é melhor do que aquela outra. Se for uma história sem sentido, aquilo faz sentido para um povo, aquilo faz sentido para um período histórico ao qual a gente viveu. Então, tem que ser lido. Eu vejo muita gente com editoras e tudo mais, fazendo distinção de muitas histórias. Essa daqui é melhor que aquela e tudo mais. Não, as histórias são importantes igualmente. É claro que tem algumas que vão ser mais atrativas pra gente, outras menos. Mas eu quero poder ler na íntegra para vocês as histórias dos Grimm, por exemplo, porque eu vi que o maior compilado que tem atualmente são 77 contos, se eu não me engano. Aí vem um livretinho com mais 9, eu não sei matemática, eu não vou conseguir fazer a conta, mas tem uma diferença muito grande. Aqui tem mais de 200 contos, entende? Não chega nem na metade. E essa outra metade que eu quero que chegue para vocês. E não só esses, por enquanto esses, mas não só esses. Já aqui no YouTube eu quero trazer uma visão um pouquinho mais crítica sobre essas histórias. Então, como que surgiu, onde surgiu, por que surgiu. Se eu não me engano, os Grimm Perrault e também no Conto dos Contos aparece a história da Chapeuzinho Vermelho. Sentar, comparar, ver, olha, esse daqui foi escrito nessa época e era pra essa gente, esse daqui era o público-alvo, esse daqui é pra esse tipo de gente, essa foi a abordagem que usaram, foi evoluindo desse jeito, pra gente conseguir acompanhar a evolução da história junto com a gente. A história, eu não digo a história da humanidade, sociedade. Eu tô falando histórias dos livros, as histórias dos personagens, a vivência deles no folclore. Isso significa que aqui no canal eu não vou trazer histórias? Não, claro que não, eu gosto muito disso, vou falar em todo lugar, em qualquer oportunidade que eu tiver, sou insuportável. A questão é que lá eu vou tratar de uma forma diferente daqui, porque aqui tem algumas histórias que não podem vir, tem sim algumas histórias que são um pouco mais delicadas, que com termos que a gente não pode falar pra todo mundo o tempo todo. Então, lá eu vou tratar com um pouco mais de liberdade do que eu vou tratar aqui. Entendam, liberdade diferente de libertinagem é que lá eu vou tratar de uma maneira mais ampla. Aqui eu vou fazer sim uma seleção daqueles que podem vir pra cá ou que são mais interessantes para vir pra cá. Vou compilar algumas delas porque algumas histórias são um pouco mais curtinhas, então lá vai ter um pouco mais de cuidado e de liberdade, enquanto aqui vai ser um pouco mais tranquilo, entendeu? Então é isso, gente, estou de volta. O link para o site está aqui na descrição. Caso vocês queiram mandar alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo através do Insta. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!